Futebol 360, me enrolei todo, mas o assunto é o Palmeiras. O Palmeiras não está enrolado, não. Esse não se enrola. O Palmeiras não está enrolado e o Gustavo Gomes fala agora sobre o professor Abel Ferreira, mais um título. Não, acho que o professor Abel chegou e a gente está ganhando tudo, né? Acho que a filosofia dele é sempre conquistar cada dia mais coisas importantes, seguir fazendo história e com certeza acho que é um dos melhores treinadores da história do Palmeiras, né? Aí o xerifão Gustavo Gomes. Treinadores com mais títulos na história do Verdão. Lucha, Vanderlei Luxemburgo tem 8 títulos, Oswaldo Brandão, histórico, com 7, Felipão, 6, e olha o Abel Ferreira, hein? 4, Ventura Cambon, 4 e Humberto Cabelli, também 4. Treinador com mais taças internacionais é o Abel Ferreira, com 3. É óbvio que a gente tem que frisar que dessas 4, 2 são Libertadores. Então tem um peso maior, não tem, professor? Opa, se tem. E a gente só está falando que ele é um dos, porque nós estamos falando de Palmeiras. Palmeiras tem muito técnico com as digitais no trabalho de seus times, né? Vai lembrar do Vanderlei Luxemburgo, que quebrou lá o jejum do Paulista, foi bipaulista, bibrasileiro. Depois, em 96, aquele ataque dos 102 gols. Não está na lista, mas o Filpo Nunes, com a academia do Palmeiras, principalmente no Rio-São Paulo de 65. O Filpo não foi campeão paulista, mas aquele Rio-São Paulo atingiu o auge da academia. O Oswaldo Brandão, histórico, com o que entrou para a história com o nome de segunda academia. O Felipão, que muda uma filosofia no Palmeiras. Ele chega no clube da academia e faz o time jogar por resultados e conquista também uma Libertadores. Então é que a concorrência é muito grande. Mas fosse em qualquer outro clube, o Abel seria o técnico da história do clube. Porque ele simplesmente pega uma instituição que tinha uma Libertadores e a instituição já tem 3 na mão dele. 2 no mesmo ano. O Felipão é forte, hein? Coisa que dificilmente será igualada. Hein, professor? O Felipão apareceu ali com 6, é isso? 6 Forte, títulos. pesado. E dos 6 tem uma Libertadores, tem um Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Recopa, se não me engano. Mercosul. E o Abel mescla, ele está ali, está faltando ali o brasileiro para ele, né? O Vanderlei, por exemplo, não teve a mesma sorte em competições internacionais. E era mais eficiente nas competições de ponto corrido do que de mata-mata. O Felipão, como lembrou o Abel, é forte, mescla. Se tivesse vencido um dos 2 mundiais que disputou, o Abel já seria, sem dúvida alguma, o maior técnico da história. Até porque quem ganhou o Mundial Palmeirense, a Copa Rio, né, foi o Ventura Cambon, um uruguaio. Também como Humberto Cabelli, que aparece ali, aí é um técnico mais atrás. Nos anos 30, o Palmeiras chega a ser tricampeão paulista, Palestra na época, né? Era um time muito forte. Mas eu acho que isso só valoriza o trabalho do Abel, viu, meu caro Abel? Ele é o grande entre os grandes, né? Um clube com muitos técnicos de peso nas suas conquistas. E o jogo de ontem? O Palmeiras, a gente pode dizer, jogando de uma forma diferente do que o torcedor se acostumou a ver o Palmeiras vencedor do Abel jogar, ou não? Abel, eu achei que quem foi diferente foi o Atlético Paranaense, mas diferente para pior, né? Quem viu o jogo da semana passada em Curitiba, eu, por exemplo, imaginava que o Atlético tentaria tirar espaço do Palmeiras, marcar muito o Palmeiras. O Atlético Paranaense ficou vendo o jogo dentro de campo. A diferença de quem estava na arquibancada e quem estava no campo é que os jogadores do Atlético não pagaram ingresso e ficaram assistindo também. Então, mas quem provocou isso não foi o Palmeiras? Foi também, muito, porque principalmente o trio de meio-campistas do Palmeiras, esse trio tomou conta do jogo, né? Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, o Veiga mais recuado ontem, e não como aquele 9, aquele jogador que fica adiantado e sai da posição para abrir espaço, foi um Veiga mais armador, né? E o Veiga está num momento muito especial da carreira, a gente falou aqui já várias vezes dele, e com algum espaço, sem espaço ele já é um jogador muito bom, você imagine com algum espaço para jogar. Ele começou a distribuir muito passe de um lado para o outro, né? O Rony de novo foi aquele jogador que virou o 9, né? Aquele dublê de 9 no Palmeiras. Dudu por um lado e o Abel Ferreira começou até com o Verón, que foi uma surpresa ontem, iniciando a final, né, como titular. Depois entrou o Wesley no segundo tempo.
E o Palmeiras nem precisou tanto dos pontas para ganhar o jogo, né? O Palmeiras dominou o Atlético Paranaense com muitos toques e troca de passes pelo meio, abrindo muitas jogadas pelos lados. O primeiro tempo termina 0-0 e dá uma impressão de um jogo equilibrado sem estar equilibrado. É que o Palmeiras não acertava a finalização. O Palmeiras construía muito bem a jogada até perto da área. Aí era uma dificuldade para acertar o gol do Santos. E o Atlético até teve no primeiro tempo uma chance boa com o Pablo e com o Cittadini numa jogada que quase o Atlético Paranaense abriu o placar. Mas foi só isso, Abel. O jogo estava muito assim desenhado na seguinte situação. Olha, quando o Palmeiras fizer o primeiro, o Atlético Paranaense vai ter de escalar uma montanha para tentar buscar um empate. O Atlético Paranaense está tentando se suportar o quanto pode. Tomou o primeiro gol de falta, aí tinha mais espaço ainda para o Palmeiras jogar e até demorou para fazer o segundo gol, né? Faz num erro de saída de bola, o Atuesta que entrou vai bem, o gol que a gente está vendo aí, ele rola para o Danilo, que de novo jogou muito bem, e o Danilo fecha o placar. Foi uma vitória categórica. Eu acho que não tem muito assim o que falar em relação a não merecer, algum tipo de injustiça. O Palmeiras foi dono do jogo e ontem dominou amplamente o Atlético Paranaense em São Paulo. O primeiro gol demorou também, principalmente. E aí eu ficava pensando, quanto mais o primeiro gol demorava, e quanto mais havia perspectiva de pênaltis e de eventualmente o Palmeiras perder um título em que esteve muito perto, não só pelo que jogou ontem, mas pelo que jogou na primeira partida também. A gente sempre insistiu aqui que seria uma injustiça o Palmeiras perder aquele jogo, que ele acaba empatando no último lance. Mas eu fiquei pensando o quanto isso pesaria numa discussão pela tal ausência do centroavante, né? Pelas bolas que talvez pudessem ser empurradas, pelas bolas que passam. Mas, sinceramente, para quem viu o jogo, a gente percebe que o Palmeiras tem opções a essa ausência do centroavante. O problema não é ter o falso 9 ou não ter o centroavante. O problema é ninguém ocupar aquele espaço. E no Palmeiras, muita gente ocupou espaço. O Palmeiras chegava com muita gente. O Piquerez fez um jogo muito ofensivo. Você tinha os dois pontas, uma das pontas até depois com o Wesley, mas como lembrou o Prates, nem precisou tanto, porque você tinha presença na frente. Você tinha o Rony, você tinha o Veiga chegando. Então, quando você tem esses substitutos ao falso 9, nada contra. Só que alguém tem que ocupar aquele espaço. Agora, como as histórias dos jogos são contadas sempre em função do final, eu ficava imaginando aqui, né, como é a narrativa, né, Abel? A narrativa da ausência de um centroavante por aquelas bolas que passeiam. Agora, já é um Palmeiras com muito mais do que era naquele primeiro momento do Abel, um momento de um time mais fechado e mais letal. A bola passa mais pelo meio-campo. Então, também em função do que vem apresentando esses jogadores, né? O Danilo é um jogador que pode contar. Quem viu, viu. Quem não viu, daqui a pouco ele vai embora. É jogador de bola, Abel. Esse é jogador de bola. Pergunta para mim sobre o Danilo. O que eu Danilo. acho? Jogador de bola. Jogador de bola. Agora, posso dar um recado aqui? O Pablo ontem. Bom menino. Bom menino, excelente menino. O Pablo perdeu essa Mas chance não fez que você nada. falou aí, nunca mais. Não apareceu Não mais. teve mais. Agora é o seguinte, eu vou mandar um recado agora que vai mexer com vários palmeirenses. Inclusive aquele palmeirense que tá com a TV ligada, mas está assim andando pela sala, não tá, ele vai parar para olhar. Você, palmeirense, que cornetou muito o Zé Rafael, olha pra gente aqui. Mais uma para você engolir o Zé Rafael, hein? Ah, olha quantos. Olha quantos estão olhando para mim agora. Olha lá. Tá olhando, né? Cornetou o Zé Rafael, não cornetou? E aí, mais uma, hein? Que golaço, hein? Elton Serra, o que você achou do jogo? O Palmeiras dominou o Furacão, hein? Zé Rafael é o maior exemplo de que o trabalho do seu xará, Abel Ferreira, é muito bom no Palmeiras, né? Surgiu como um ponta, apareceu muitas vezes como meio atacante e jogando pelos lados, principalmente. Hoje joga como segundo volante, joga ali por dentro e joga muito bem. Eu acho que é um exemplo a se colocar. Diga, Abel. Ele deixou saudades no Bahia? Não só ele, viu? Vários outros deixaram também, mas foi uma grande referência, né? Eu acho que até a referência do Bahia, que ele saiu do Bahia para o Palmeiras, ele saiu do Bahia como meio atacante, né? Como meio armador, muitas vezes usado também como ponta, jogando pelos lados do campo. Um ponta mais construtor, né? O cara de velocidade, mas era muito usado pelos lados do campo. Mas o Palmeiras foi dominante, né? Contra o Atlético. Foi mais até do que no primeiro jogo. Como disse Rafael Prates, realmente esperava mais do Atlético, eu esperava mais, não sei se esperava mais do Valentim, mas esperava mais do Atlético em campo, né? O comportamento da equipe em campo. E o Palmeiras dominou, o Palmeiras foi um time que
se deu o luxo de colocar o Verón, não que o Verón seja inferior aos jogadores que disputam a posição, mas foi um pensamento, inclusive, de tentar no 1 contra 1 abrir a defesa do Atlético, não precisou. No segundo tempo, inclusive, Abel fez algo que pouco faz, né? Fez dobra de lateral, principalmente pelo lado direito, né? O Marcos Rossi era o titular, mas o Mike entrou também para forçar um pouco mais o lado direito, porque o lado esquerdo estava muito bem controlado. Foi um jogo muito bem controlado pelo Palmeiras, né? O Palmeiras nunca foi um time de muita posse de bola, né? Sempre ali 52%, 55%. É um time que tenta resolver rápido o jogo, e a característica desse time é realmente resolver o jogo rapidamente. Conseguiu, numa bola parada ali, abrir o cadeado, né, do Atlético, que não ofereceu tanta resistência, e venceu com muita autoridade. Abel Ferreira, que com esses 4 títulos já rendeu quase R$500 milhão em premiações para o Palmeiras, né? R$500 milhão. Abel sozinho é uma SAF para o Palmeiras, viu, Abel?